Samuel, primeiro livro de Samuel 17, 48. Jesus, eu te amo, aleluia. Emanachando, Jesus, eu te amo, aleluia. Glória a Deus. glória. Glória. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. 1 de Samuel 15, 48, 17, 48. Desculpa, primeiro livro de Samuel 17, 48 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. E Davi pôs-se a sua mão. Desculpa, estava lendo 49. E sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a sua mão na sua bolsa, e Davi pôs a sua mão na sua bolsa, e dali tomou uma pedra e a atirou, e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra lhe afundou na sua testa, ou afundou-se na sua testa, e ele caiu com a sua face em terra. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. E você diz amém. Glória a Jesus. Nós estamos em um mês festivo, uma semana já da nossa festa, da festa do ministério, e eu achei muito interessante o tema proposto para esta festa, que fala sobre herança de fé, ou sobre um legado que permanece. E nós sabemos que, se tratando de legado, é algo que é deixado para a posteridade. Pode ser de coisas ou de princípios. Tratando de coisas espirituais, nós sabemos que legado é um conjunto de valores, de crenças ou de princípios morais que é deixado de alguém ou de algumas pessoas para gerações futuras. E aí, olhando para a Bíblia, olhando para as Escrituras, nós vimos algo interessante. Por exemplo, em Romanos capítulo 15, versículo de número 4, diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Repito, tudo o que dantes foi escrito para o nosso, diga ensino, ensino, diga ensino, ensino, foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isso está em Romanos 15, versículo de número 4. Sendo assim, entendemos que desde Gênesis a Apocalipse, tudo que escrito está para o nosso ensino. Diga, ensino. Em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, está escrito assim também: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir ou exortar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, trazendo para o contexto de hoje, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, o adolescente de Deus, a criança de Deus, o ancião de Deus, os obreiros de Deus, todos que são de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda a boa obra. Oh glória, diga aleluia. Glória a Jesus. Sendo assim, nós entendemos que a Bíblia é cheia de exemplos de homens e mulheres que deixaram para nós um legado, que deixaram para nós ensinamentos. Dentro desses ensinamentos nós estamos falando de fé. Nós estamos falando do quê? Fé. E por isso eu escolhi falar de Davi. Poderia usar muitos outros personagens bíblicos e muitas outras histórias bíblicas para falarmos de fé,
mas como é um culto destinado, é verdade que o culto é público, é para todos, mas temos um objetivo maior a alcançar nessa noite, os adolescentes, e eu peço que a sua atenção se dobre a mim, que eu tenho a palavra de Deus para você, diga aleluia. Glória a Jesus. Eu escolhi Davi. Por que Davi? Porque Davi deixou para nós um legado de coragem. Diga coragem. Coragem. Davi deixou para nós um legado de ousadia. Diga ousadia. Davi deixou para nós um legado de convicções e de superação. Esse era Davi. Davi deixa para nós esse legado, irmão, de coragem, de ousadia, de convicções e de certezas. E quando nós olhamos para um texto como esse, que é a iniciação da vida de Davi, daquilo que ele foi chamado, isso nos inspira de uma forma tão poderosa. Por quê? Porque eu inicio fazendo uma pergunta: quem era Davi antes de Golias? Quem era Davi antes de Golias? Quando nós vamos em 1 Samuel 16, 11, dá para colocar aqui, por favor, filho? Por favor. Eita glória. Vai dar certo, diga glória. Glória. Disse mais Davi, não, 1 Samuel 16, 11. Fique em paz, vai tranquilo, não se desespera, não se aveste como os nordestinos. Disse mais Samuel a Jessé. Disse quem? Samuel a Jessé. Acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Ou seja, o versículo do texto está dizendo para mim e para você, está nos informando que antes de Golias, Davi era apenas o menor da casa do pai e um apacentador de ovelhas. Isso é o que ele era, dentro da casa do pai dele. Do lado de fora da casa, fica comigo aqui, do lado de fora, quem era Davi? No mesmo texto, versículo 18. Só pula para o 18. Então respondeu um dos e disse: do lado de dentro de casa ele era o menor da casa e um apacentador de ovelhas. Mas do lado de fora, eis aqui quem era Davi. Eis que tenho visto um filho de Jessé. Primeiro, o belemita. Primeiro, sabe tocar. Sabe o quê? Tocar. Que sabe tocar e é o quê? Valente e animoso e homem de guerra e sisudo. Ou seja, grave em palavra, sério em palavra. Em algumas versões diz que ele sabia se comunicar. Olha as qualidades que esse rapaz tinha. E de gentil presença, e o Senhor é com. Agora, quando eu li esses versículos, uma coisa me chamou muito a atenção, e eu quero reproduzir isso aqui para você nessa noite. Talvez você já tenha ouvido isso, mas eu preciso te lembrar. Quando o rei, quando o sacerdote, o profeta e o juiz estavam na casa de Jessé para ungir um novo rei da nação de Israel, e acaba os 7 mancebos que estão dentro de casa, ele só faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Acabaram-se o... Jessé, que é o pai, faz questão de dizer o seguinte: olha, tem mais um que é o menor e que está lá apacentando ovelhas. Então perceba, Samuel não perguntou qual era a idade dele e o que ele estava fazendo, sim ou não? Ele perguntou: acabaram-se os... Porém o pai fez questão de dizer: ele é o menor e ele está apacentando as ovelhas. Ou seja, para a idade dele fazendo algo comum. O que isso significa dizer? Tem mais um, mas esse um não serve. Tem mais um, mas esse um é pequeno demais. Tem mais um, mas esse um, a única habilidade que ele tem na boca de Jessé é cuidar de ovelhas lá no pasto. Então dentro da casa dele, quem ele é? Ele é o menor, o cuidador de ovelhas, aquele que faz algo comum. Mas tem alguém do lado de fora que sabe quem Davi é de verdade. Eu vim aqui, já quero abrir um parênteses, e eu quero já liberar uma palavra profética para alguém aqui. Tem alguém aí fora que sabe quem você é de verdade. Eu vou melhorar isso aqui. Tem alguém no céu, assentado no alto e sublime trono, e ele sabe quem você é de verdade. O que me assusta nesse texto é que quando, e você vai ler o contexto de texto,
você saberá que esse jovem se apresenta porque o Espírito de Deus havia saído de Saul e agora o espírito mau lhe atormentava. Então aconselharam o rei. Um grupo de pessoas aconselharam o rei Saul dizendo: olha, procure na nação alguém que tenha habilidade em tocar algum instrumento, para que quando esse espírito imundo começar a te incomodar, tocando essa pessoa um instrumento, você se sinta aliviado. O rei gostou do conselho. Ele disse: gostei do conselho, traga-me essa pessoa. Dentre os jovens que estão aconselhando Saul, um se apresenta e diz: eu conheço esse homem, eu conheço ele, eu conheço ele. Eu vou abrir um parênteses, eu vou liberar. Deus vai tirar alguém do anonimato para tirar você de algum lugar. Não. Eu vou dizer de novo: Deus vai tirar alguém do anonimato para tirar você de algum lugar. Quem recebe essa palavra? Oh, meu Deus do céu! Eu conheço esse rapaz. E aí o texto em que você lê, ou que você leu comigo, tem algo interessante aqui. Porque na casa de Jessé, ele é apenas um cuidador de... Aqui, o rapaz começa dizendo o que ele faz, mas não deixa de falar do que ele é. Porque, querido, tocar é o que você sabe fazer, valentia é o que você é. Meu Deus. Valentia é o que você é. Ou você é valente ou não é valente, meu irmão. Ou você é corajoso ou não é corajoso. Isso é o que você é. Por isso que Paulo escrevendo, ele diz que Deus não nos deu um espírito de covarde, mas de poder. Deus nos deu um espírito de poder. Esse rapaz está dizendo: eu sei o que ele faz, mas também reconheço quem ele é. E por que isso é importante? Olha para cá. Porque a pessoa que sabe só o que você faz, ela te enxerga como um produto. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? A pessoa que sabe só o que você faz, te reconhece como um produto. E esse homem está dizendo: Davi não é um produto, eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é quando não está lá no aprisco. Eu sei quem ele é quando não está lá no aprisco. Eu sei quem ele é quando não está lá no aprisco. Esse rapaz é valente. Esse rapaz é guerreiro. Esse rapaz tem ânimo. Esse rapaz é ousado. Eu sei quem ele é. O apóstolo Paulo teve muitos problemas na igreja de Corinto. Entre os problemas que Paulo enfrenta na igreja de Corinto, ele enfrenta um problema que nós chamamos de homocentrismo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3. É quando algumas facções ou grupos separados querem fazer dos servos de Deus estrelas da igreja. Isso em 1 Coríntios capítulo 3. Fica comigo para você entender. E o texto vai dizer que quando Paulo toma conhecimento disso, porque formaram grupos de seguidores. Uns seguiam o apóstolo Paulo, outros seguiam o apóstolo Pedro, outros seguiam Apolo, e uns diziam que eram de Cristo, aparentemente pareciam ser os mais espirituais. Quando Paulo compreende a proposta daquilo, Paulo diz: eu preciso pôr basta nisso. Por quê? Porque Paulo enxerga, de uma certa forma, que estão fazendo deles produto. E Paulo, entendendo que estão fazendo deles produto, Paulo está dizendo: tem um perigo aqui. Por que tem um perigo? Porque tudo aquilo que é produto um dia perde a sua finalidade. Todo produto um dia perde a sua utilidade. E o que você faz com o produto que não tem mais finalidade para você? Joga fora. O que você faz com um produto que não tem mais finalidade para você? Não tem mais utilidade para você? Você joga de canto. Paulo está dizendo: peraí, estão enxergando a gente como produto. Então possa ser que em um certo tempo nós não tenhamos mais finalidade, nós não tenhamos mais aqui utilidade, e eles queiram nos despedir. Paulo vai dizer: então vou corrigir isso. Aí Paulo manda uma mensagem dizendo: eu plantei, Apolo regou e foi Deus que deu o crescimento. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Eu não sou produto, eu sou filho. Eu não sou produto, eu sou filho. E o que isso tem a ver, pastor? Tudo. Porque Jesus, ainda em vida, ele disse: o servo não fica para sempre na casa do pai, mas o filho fica. O filho fica. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu posso até perder a finalidade, eu posso até perder a utilidade, mas ninguém me tira do céu, porque eu sou filho.
Ninguém me tira do céu porque eu sou filho. Ô meu irmão, estou tentando pregar para você e dizer para você nessa noite: não permitam que faça de você um produto, porque você não é um produto. Você é filho, você é filha de Deus. Acabou a conversa. Meu Deus. Filho. Mas o pai não enxergava Davi desse jeito. Quem enxergou estava do lado de fora. Triste coisa é, e aqui vai para os pais: não permita, por favor, que as pessoas de fora digam a respeito dos seus filhos aquilo que você deve dizer para eles todos os dias. Não aceite que as pessoas de fora digam dos seus filhos aquilo que você já deveria estar dizendo há muito tempo. Porque tem um jovem do lado de fora dizendo: eu conheço ele, mas o pai disse: é menor. E parece aquilo que parece cuidado, querido, é um prejuízo grande. Porque talvez na cabeça de Jessé, não está escrito, mas eu posso imaginar, talvez na cabeça de Jessé, ele tinha a intenção de proteger o menino, ele tinha a intenção de cuidar do menino, mas ele não sabia que ele estava tentando abortar um projeto que Deus tinha para a vida dele. Ele estava tentando abortar de uma forma indireta o que ele estava fazendo. Então cuidado, querido, não confunda o seu cuidado com restrições. Não confunda o seu amor. Puxa, eu escuto, ver uma palavra aqui que seja apropriada para agora. Não confunda o seu amor. Eu tinha até escrito isso aqui e perdi de mente. Mas não confunda o seu amor com restrição. Lembrei agora: não confunda amor com falta de apoio. Porque, como eu disse, às vezes por amar demais você quer cuidar, e há momentos que seu filho não precisa de amor, ele precisa de apoio. Há desafios na vida do seu filho, mãe. Há desafios na vida da tua filha, mãe, que ela não vai precisar do teu amor, vai precisar do teu apoio. Vai precisar que você diga: é difícil, mas vai dar certo. É perigoso, mas eu acredito em você, vai. Meu Deus, é forte. Mas se der errado, tenta de novo. E se eu cair, se levanta. E se eu me frustrar, ô meu irmão, se recupere. O que você não pode é frustrar o que Deus tem para a vida dos seus filhos nesta noite. Falei. Tem alguém do lado de fora e sabe quem Davi é. Sabe que Davi não é um produto, Davi é filho. Aí o texto diz que é nesse cenário em que o óleo desce sobre a cabeça de Davi. E ele vai começar uma jornada de conquistas e de vitórias. É possível que você conheça a história de Thomas Edison. Alguém aqui se familiariza? O inventor da lâmpada. Mas mais bonito que a história de Thomas Edison é a história da mãe dele, Nancy Elliott Edison. Porque num certo dia ele tinha um déficit de atenção. Obrigado, pastor. Ele tinha um déficit de atenção e isso atrapalhava ele muito no colégio, não conseguia desenvolver. Num certo dia ele volta para casa com um bilhetinho do professor. E ele abriu o bilhete e lá está escrito: olha, seu filho tem jeito não. O filho não é problemático. Tem déficit de atenção, não consegue desenvolver nada, não consegue aprender nada. Isso aí não vai ser nada. Trazendo para o nosso entendimento comum, esse é um burro. Não tem futuro nenhum. A mãe leu o bilhete do lado de Edson, pequenininho. E o menino pergunta: mãe, o que o professor disse? E ela olhou para o menino e disse assim: o professor disse que você é um gênio, filho. Ela não vai abortar aquilo que Deus tem para ele. Não vai. Meu Deus. Ela não vai abortar. O professor disse o quê? Disse que você é um gênio. Que você está sobressaindo a todos da sala. Não dá nem para você ficar mais lá. Porque os outros alunos estão tendo dificuldade de te acompanhar. Então, a partir de hoje, eu vou ser sua professora. E a história diz que ela ensinou ele a ler, a escrever e a aritmética. Também despertou nele o desejo, a curiosidade por leitura, que se tornou no futuro o seu maior prazer. Um leitor nato. E ele foi e criou a lâmpada.
É capaz que você tenha conhecido também a história de Ben Kasser. História brilhante. Quem foi esse evangelista Diogo? Foi um neurocirurgião pediátrico que no ano de 1987 fez algo muito ousado na vida. Foi o primeiro neurocirurgião pediátrico a fazer uma cirurgia complicadíssima, que era de separar dois gêmeos siameses que nasceram com a cabeça grudada. E ele fez a cirurgia e teve êxito. Que fantástico, fantástico a história da mãe dele, que era analfabeta e diarista. E para piorar, perdoe minha força da expressão, pastor, mas para piorar eram de cor. E viviam em um contexto social de racismo, preto, pastor. Viviam num contexto social de racismo e de preconceitos. Tem quem olhava para os dois filhos dela e disse: vai ser um nada na vida, vai ser um ninguém. Até que a mãe tomou uma atitude. A mãe um dia foi trabalhar em uma mansão, diarista foi trabalhar numa mansão, na mansão tinha uma grande biblioteca. Ela chegou uma vez para o dono do lar e falou assim: o senhor já leu todos esses livros aqui? Ele disse assim: quase todos. E na cabeça dela ela pensou: puxa vida, ele leu tanto que chegou onde chegou. Chegou em casa, tomou uma decisão, falou para os filhos: a partir de hoje os filhos botaram muito de ficar na televisão. Ela disse: a partir de hoje vocês vão assistir um programa por semana. E aí os filhos disseram: mas peraí, nós vamos fazer o que com um tempo vago? Vocês vão na biblioteca e cada um de vocês vai pegar 2 livros, vai ler a semana toda, e no final de semana eu quero o resumo dos 2 livros. Os filhos tentaram se opor, mas disseram: vai ser assim e acabou. Quem que manda aqui sou eu. Um se tornou um engenheiro de sucesso e o outro um neurocirurgião pediátrico, um dos mais conhecidos do mundo hoje. Por quê? Porque houve uma mãe que tomou uma atitude de não matar o projeto que Deus tinha na vida dos seus filhos e não permitir que os outros o fizessem. Deixa eu dizer algo para você de Deus essa noite. Você tem o dever, como pai e mãe, colocar os seus filhos no lugar que Deus quer que eles estejam. Não aborte o que Deus tem para a vida dos seus filhos. Davi entendeu que Deus derramou sobre ele uma responsabilidade. E entendendo isso, num certo dia Davi terá um grande desafio a ser enfrentado, que é o desafio do gigante. É o desafio do quê? Do gigante. O texto diz que todo o exército de Israel está acampado. E o pai de Davi prepara uma refeição e diz: olha, sobe lá e leva os seus irmãos, para que eu possa tomar notícia da terra. Eu quero saber como é que eles estão. E ele vai, num dia propício, num dia favorável. Chegando no campo de guerra, ou chegando no arraial onde todos estavam reunidos, o texto diz que ele entra, se aproxima, e conversando com os demais ali soldados, o texto diz que o gigante se apresenta de novo lá embaixo. Apresentando-se o gigante, fazendo o desafio, ele procura saber o que o rei daria àquele que vencesse o gigante. E tendo conhecimento de causa, Davi entende que diante dele não está um grande desafio, diante dele está uma grande oportunidade. Porque, querido, querida, todo aquele que é filho e filha de Deus precisa ter uma perspectiva diferente dos desafios que está diante de você. Todo filho e toda filha de Deus precisa ter uma percepção, uma perspectiva, uma visão diferente dos desafios que se apresentam na sua vida. Para o exército de Israel, Golias era um grande gigante, mas para Davi, Golias era uma grande. Não permita, lá vai, não permita que você perca grandes oportunidades só porque para os outros é um grande desafio. Não permita. E aí o texto diz que ele enfrenta Eliabe, porque Eliabe tenta botar. Parece que isso já é um problema familiar, porque na casa ele era o melhor, no campo de guerra o irmão está dizendo: você não vai. Era um problema na casa, irmão. Era um problema familiar não resolvido. O pai diz: é o pequeno, é o menor. O irmão do campo está dizendo assim: sai daqui, menino, seu lugar é lá no campo, seu lugar é cuidando de ovelha, vai para lá. Só que diante de Davi tem uma grande, diga, oportunidade. E ele não vai perder por causa do que o outro está falando.
Lá vai, não perca grandes oportunidades por causa do que os outros estão falando. Não perca grandes oportunidades por causa daquilo que os outros estão falando. Por isso a importância de você ter convicção de que Deus é com você. Tenha convicção de que Deus é bom. Para tudo que você vai fazer, você precisa ter convicção de que Deus é com você. E aí você vai olhar para o texto, e se eu ferir a exegese, depois os teólogos resolvem isso. Mas o texto diz que levaram Davi, sai do seu irmão, e aí pegam ele e levam até a Saul. Levam até quem? Levam até o rei. Quando Davi chega até o rei, eu acho lindo o texto. E quando ele chega diante do rei, ele não pede autorização para lutar. Está no texto. Ele chega dizendo: não turbem os vossos corações, eu vou lutar com vocês. Só estou avisando. É isso mesmo. Está dizendo: eu não vim pedir autorização, eu estou avisando, eu vou lutar. Eu não vim para aqui ouvir o que o Senhor acha ou deixa de dizer. Eu estou convicto, eu vou lutar. E tem mais, eu não vou só lutar, eu vou vencer, porque Deus é comigo. Não perca grandes oportunidades só porque para os outros é um grande desafio. Não perca. O rei tenta interpelar Davi, dizendo: peraí, Davi, você não está entendendo, rapaz, você não pode. Por que não? Porque é um experimentado em guerra, é um guerreiro, é um matador, rapaz, um homem que tem um currículo brilhante. Davi está dizendo: rei, eu não quero saber. Não quero saber quantos ele matou, não quero saber quem ele matou, aonde ele matou. O que eu estou dizendo é o seguinte: hoje a carreira dele acaba. Hoje a carreira dele tem um fim. Ô irmão, Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: Deus quer usar você para botar fim na carreira do teu inimigo. Aleluia! Deus quer usar você para botar fim na carreira do seu inimigo. Está ouvindo, adolescente? Deus vai usar você. Deus pode usar você aqui, mas Deus pode usar você também lá na sua escola, na sua rua, no momento da brincadeira. Quando você crescer, quem sabe, como um advogado, um juiz, um engenheiro, um arquiteto, porque Deus tem coisa grande para a sua vida, em nome de Jesus. Deus tem. E por favor, não se engane, você é capaz. Não importa o histórico de vida da sua família, você é capaz. Porque é o selo de Deus sobre a tua vida. E ninguém, e nada vai impedir o que Deus vai fazer através de vocês. Davi avisa: eu vou, rei. Por que Davi tem essa consciência? Aparentemente parece uma falta de respeito, uma falta de reverência. Não é. É que Davi tem convicção que não se pede autorização, sabendo das coisas que precisam ser feitas. Davi sabia: alguém precisa lutar, já que ninguém vai, eu vou. Então você não precisa de autorização para fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Isso não é falta de autorização, querido, não é falta de respeito, não é falta de reverência. Isso é autonomia, isso é ousadia, isso é coragem. Ninguém te levará mais longe do que você mesmo. Ninguém te levará mais longe do que você mesmo. Não espere pessoas te levar onde só você pode chegar. Pessoas podem te incentivar, pessoas podem te até dar um empurrão, uma indicação, quem sabe. Mas é você quem vai chegar lá. 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 É você quem vai chegar. Ah, meu Deus, só quem recebe essa palavra, levante a mão e adora o nome de Jesus. Saul olha para Davi e diz assim: já entendi, rapaz, não tem jeito, né? Eu já entendi, não tem argumento com você, né? Não tem, eu vou. Então peraí, deixa eu colocar sobre você a minha armadura. Não, irmão, com todo respeito, deixa eu dizer uma coisa aqui: a sombra do outro não serve para mim. Saul, você chegou no seu lugar,
parabéns, agora é a minha vez de chegar no meu. A sua armadura não serve em mim. Por que não? Porque Deus já preparou a sua para você. A de Saul é de Saul, a sua é a tua. Davi não tinha ainda, mas ia conquistar depois do gigante. É Deus dizendo, você não precisa da dele, porque você vai ter a tua. Vai, rapaz, vai sem armadura mesmo. Tenta colocar a armadura e não dá certo. E é interessante isso, porque Davi por muito tempo ele foi pajem de armas de Saul. O que é um pajem de armas? É aquele que auxilia o guerreiro, o nobre, o rei, na preparação da sua armadura e das suas armas. E todas as vezes que Davi auxiliava Saul na preparação da armadura e das armas, dava certo. Mas o dia em que Saul tentou fazer, deu errado. A lição que eu aprendo com isso: não adianta você querer usar métodos terrenos para ter resultados celestiais. Não adianta você usar estratégias terrenas para ter resultados espirituais. Saul entendia, e Davi também, que Saul já havia perdido o acesso. Davi sabia, Saul já perdeu o acesso. Então eu vou sem a armadura dele, eu vou conquistar a minha. E ele vai para a luta, ele vai para a guerra, tendo consciência, tendo convicção de que ele não está, diga sozinho, que ele não está. Irmãos, todos que deveriam acompanhar Saul ficaram lá em cima do monte, mas o único que deveria ficar lá em cima desceu no vale para o ajudar. Eu vou repetir isso aqui de novo, porque muita gente não entendeu. Os que deviam descer para ajudar Saul lá embaixo, ou para ajudar Davi lá embaixo, mesmo que fosse para auxiliar, porque a guerra era tete a tete, mas mesmo que fosse para auxiliá-lo, para aconselhá-lo, ficaram lá em cima do monte, não desceram no campo de guerra, até porque não acreditavam em Davi. Porque só desce para você no vale, irmão, quem acredita em você. Só desce com você para o desafio quem acredita em você. Por isso você saberá quem acredita em você quando você tem que ir para o desafio e não fica sozinho. Você saberá quem está do teu lado quando você for enfrentar o gigante e você não estiver sozinho lá. Aí você saberá, é meu amigo. Aí você saberá, é meu irmão. Aí você saberá, está do meu lado. Davi desceu e ninguém desceu. Ficou todo mundo lá em cima, na espreita. Já era o menino. Mas o general de guerra, eu ia dizer outro nome, não fugiu, me desculpa. Mas o general de guerra desce no campo de batalha. Tudo isso para mostrar para Davi e para o exército dos filisteus que Deus era. Há momentos na vida em que Deus fará isso comigo e com você. Há momentos em que Deus permitirá que fiquemos sozinhos. Primeiro, para você saber que nem todo mundo que diz que está do teu lado vai estar lá. Vai estar lá nada. Vai estar não. Não vai estar. Bate no seu ombro, aperta a sua mão, sorri para você. Mas do dia mal não vai estar lá. Não vai estar lá. Não vai estar lá. Pessoas que às vezes dizem ser seu amigo, não vai estar lá. Esquece, filho. Mas a certeza que eu e você precisamos ter é que nesse campo de batalha, quem precisa estar lá não te deixou sozinho. Não te deixou sozinho. Não te deixou sozinho. E você sabe qual é o maior ensinamento que eu aprendo com Davi? Diante de todos o que ele pode me ensinar, era a humildade que esse homem tinha no coração. Porque você perceberá pelo texto que após ele vencer o gigante, ele não leva a cabeça de Golias para casa, ele leva a cabeça de Golias para cima. O Senhor não desceu comigo, mas está aqui a sua vitória. O Senhor não foi comigo, mas está aqui a sua vitória, porque a vitória era do rei, não era de Davi.
Os aplausos e o cântico que as mulheres fizeram foram para ele, mas a vitória foi para o rei. Então Davi teve a humildade de vencer o gigante, arrancar a cabeça, não levou o prêmio para casa, levou o prêmio e colocou nos pés do rei. Está aqui, meu rei, a sua vitória. Mas saiba também, eu não estou sozinho. Porque a importância final em todo esse sermão que eu preguei para você é: saiba, você não estará sozinho. Você não estará sozinho. Gigantes irão aparecer, gigantes irão se apresentar, e você precisa ser corajoso e corajosa o suficiente para enfrentá-los. Mãe e pai, por favor, tenha esse discernimento de entender o momento em que o seu filho e a sua filha precisam apenas do seu apoio. Não precisa do seu sermão. Até porque Paulo escrevendo aos Efésios, porque os pais gostam de falar sobre a autoridade que os pais têm sobre o seu filho, né? Os pais gostam de falar da autoridade que tem sobre os filhos, mas esquece do conselho de Paulo aos Efésios. Paulo diz: pais, não perturbem aos seus filhos, ou seja, não invadam a sua o quê, irmão? Não invada o seu espaço. Não irritem os seus filhos. Está no texto, na carta aos Efésios. Está escrito aonde? Vai ler a Bíblia. Está escrito, vai lá, irmão, está em Efésios. No mesmo texto que fala para os filhos: filhos, obedeçam seus pais. Lá embaixo está escrito: pais, não irritem seus filhos. Porque tem hora que o filho não precisa de amor, precisa de apoio. Não precisa de cuidado, não precisa de alguém que diga: vai, filho, esse gigante é teu, tu vai vencer, rapaz. O filho naquele dia, Gabriel, não chegou com a cabeça do gigante em casa, mas ele chegou com uma notícia. E qual foi a notícia? Deus me usou para libertar Israel. Deus me usou para livrar Israel. É, pai, eu posso até ser pequeno, mas fui eu que matei o gigante. Eu posso até ser aquele que cuida das ovelhas, pai, é verdade, mas foi eu que Deus usou. Foi eu que Deus usou. Eu estou pregando para algum adolescente dizendo: Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Mas por favor, não se esqueça: você não é produto. Você é filho. Filha. Não permita com que nada e nem ninguém tire isso de você. Por favor, fiquem de pé. Eu cumpri a missão de entregar a minha palavra. É verdade, pastor presidente, Davi pagou todas as coisas. Livre de impostos. Pagou tudo. Chegou em casa com o boleto zerado. Chegou em casa com o boleto zerado. Querido, querida, você pode. Eu quero finalizar hoje fazendo diferente do que eu costumo fazer, que é cantando. Mas eu quero aqui nessa noite, escute, adolescente, para que você não venha aqui precipitadamente. Eu quero chamar aqui na frente aquele adolescente, aquela adolescente que tem complexo de inferioridade. Eu quero chamar você, menina, menino, que às vezes olha para você e diz assim: não, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Olha para mim. Porque às vezes acontece isso, eu sei que acontece isso com você, porque já aconteceu comigo. Eu nasci em um lar totalmente desconstruído. Mas não vou relatar para vocês tudo o que me aconteceu, porque não dá. Mas eu cresci em um lar totalmente desconstruído. Totalmente. Fui repetente por 3 vezes no colégio, porque eu tinha déficit de atenção. A única coisa que eu sabia fazer no colégio era cantar e fazer poema. Não estudava, não conseguia. Déficit de atenção. Vivi na rua catando lixo por mais ou menos 5 anos. Essa era a minha vida. Até que Deus me fez entender que eu tenho valor. Até que Deus me fez entender que com Ele eu sou grande, eu sou bom, eu sou maior. Com Ele e nele. Então, se você tiver coragem, porque às vezes você precisa de coragem para vir aqui na frente e assumir: não, eu tenho esse pensamento. Eu me julgo mesmo. Olha, para mim eu acho que não tem jeito. Para mim eu acho que
Os meus pais até falam para mim, mas eu acho que eu não. Se houver alguém entre vocês, por favor, vem aqui. Eu quero orar por você. Se tiver, não tem problema. Eu não vou forçar vocês. Também não quero que os pais façam isso. Isso é você, Davi. Isso é você. Vem aqui na frente, por favor. Vem sim. Aleluia. Não tenho vergonha não. Não preciso olhar para trás para ver se alguém mais vem com vocês. Não precisa. Talvez tenha mais, mas não tenho coragem de assumir isso. Eu entendo, vocês são pequenos, são crianças ainda. Às vezes é difícil associar esses sentimentos dentro de vocês, é difícil. Às vezes é difícil associar esses sentimentos dentro de vocês. Até os pais de vocês têm dificuldade às vezes de entender